Aí pessoal, professor Jorge Pastor aí, vamos corrigir a prova do simulado da URGS aí no Universitário. E já começamos então com a questão de número 51 que está aí na tela para vocês. A gente dá uma olhadinha aí nesse mapa, né? Estamos olhando o mapa aí da América do Sul e ali está escrito assim: assinale a alternativa correta sobre o país destacado em cinza no mapa. Bem, pelo mapa, o que nós estamos observando ali, né? Então, trata-se do país chamado Colômbia. Esse país aí é a Colômbia, tá? E aí, então, em cima da Colômbia, nós temos as seguintes alternativas, né? Letra D é a nossa melhor condição. A Colômbia faz parte da CAN, que quer dizer Comunidade Andina das Nações, né? Que é o mesmo que Pacto Andino. Tá? E no atual momento é um país associado do Mercosul, faz fronteira a leste com a Venezuela, país com o qual tem relações diplomáticas instáveis. O que acontece? Rapidamente, pessoal, a gente percebe assim, ó, a Colômbia, ela se inscreveu num grupo de perspectiva de apoio dos Estados Unidos, né? E a Venezuela? A Venezuela, ela é um bloco, faz parte de um bloco de países de esquerda da América, né? Que está associado a um conjunto, um contexto conhecido como ALBA. Então, os Estados Unidos, que querem manter a hegemonia da América, eles procuram países parceiros, enquanto que aqueles países que querem fazer um contraponto à hegemonia americana, esses países vão para um outro lado. Então, no caso da ALBA, Aliança Bolivariana para as Américas, mais de esquerda, do outro lado, os países pró-Estados Unidos. E aqui na América do Sul, a Colômbia é um desses países. Então, letra D, Dinamarca, na questão 51. Questão 52, uma questão de escala, né? A distância real entre Porto Alegre e Goiânia em linha reta é de 1.498 quilômetros. Em um mapa foi utilizada a escala de 1 por 30 milhões. Qual a distância no desenho aproximadamente? Então o que nós precisamos aí? Nós precisamos lembrar da fórmula de escala, né? Então normalmente se coloca dentro do triângulo, né? Para ficar mais tranquilinho ali para a gente pensar, ó. Distância real é igual a escala multiplicada pela distância no desenho. Então, olha só, D, distância real. Dzinho, distância no mapa ou no desenho. E, 1 por alguma coisa. Na hora de fazer a operação, esse 1 aqui tu deixa de lado. Então, nós temos que dar uma olhada ali. Está dizendo assim, ó, a distância real, 1.498 quilômetros. Então, essa aqui, ó, 1.498 quilômetros. Tá? E um mapa cuja escala de 1 por 30 milhões, então 1 por 30 milhões de centímetros. Então o que nós vamos fazer? Distância no desenho é igual a distância real dividido pela escala. 1.498 quilômetros, nós temos que passar isso aqui para centímetros, né? Então o que eu recomendo para vocês? Quando passar para centímetro, usa a tabela. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, tá? Essa é a tabela. Então tu vai escrever 1.498 quilômetros. Quer passar para centímetro? Então por enquanto tu tem uma vírgula aqui, né? Tira a vírgula daqui, coloca 0 até a casa do centímetro, repõe a vírgula, ajusta o número. Então, 149 milhões com 800 mil centímetros dividido por 30 milhões de centímetros. Então, essa divisão aí vai dar a letra B, Brasil, né? Então, 5 centímetros vai ser essa a diferença, tá? Então, letra B, Brasil. Então, ali é a aplicação direta da fórmula. Só aplicar a fórmula está resolvido o problema. Uma partida de vôlei de praia pelo circuito mundial feminino foi realizada na China, mais 8 UTC. O que eu recomendo aqui? Recomendo também que monte os pauzinhos. Ah, demora um pouco mais. Verdade, demora um pouco mais. Mas tu acerta a questão. Então é importante visualizar isso, ó. Meridiano 0, meridiano da cidade de Londres, UTC ou GMT. Então,
Para a esquerda, menos horas. Para a direita, mais horas em relação a Londres. Tá? Então, o que nós temos? Mais 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá indo tudo bem? Então, aqui, ó, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120. Leste. Tá. Então, uma partida de vôlei de praia no circuito no dia 20 de abril às 20 horas. No Brasil, em Palmas, no Tocantins. A partida foi transmitida simultaneamente que horas? Então é importante saber que no Brasil nós temos 15, 30, 45, 60, 75. Então olha só, 15, 30, 45, 60, 75. Então no Brasil, Tocantins está no fuso menos 3. Então, se aqui nós temos menos 3 horas e aqui mais 8 horas, então menos 3 horas com mais 8 horas dá 11 horas de diferença. Então, aí nós vamos ter na questão 53, letra A, né, 9 horas do mesmo dia. Então, 20 horas menos 11 horas, 9 horas, letra A. Tranquilo? Destroços de um satélite entram na órbita da Terra e caíram nas proximidades da coordenada antípoda de Porto Alegre. Antípoda. O que nós precisamos pensar para situações antípodas? Então, olha só. Se eles te derem um ponto qualquer no norte, 30 norte, por exemplo, antípoda vai ser 30 sul. Se eles te derem um ponto 30 leste. Cuidado, o antípoda de 30 leste não é 30 oeste. 30 leste é a diferença para 180. Então, 180 menos 30, aí então 150. 150 oeste é antípoda de 30 leste. Em termos de longitude, pontos antípodas somam 180 graus. Então, se a gente pensar assim, Porto Alegre está no paralelo 30 sul, 51 oeste. Então, qual é o antípoda de Porto Alegre? 30 norte, 180 menos 51, 129, 129 leste. Então, se o cara olhar para o mapa, onde é que vai dar esse ponto se Porto Alegre está aqui? Vai dar num lugar por aqui, ó. Tá? Então, esse lugar por ali, à direita, lá na Ásia, né, vai corresponder, então, à condição de estar no próximo à China Oriental. Letra E, Equador, para essa questão aí. Tranquilo? Questão 55. Questão 55. Considere as afirmações a seguir sobre os biomas brasileiros. Então, em termos de biomas, vale lembrar a classificação do IBGE. Classificação do IBGE. Então, Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal. Pantanal Mato Grossense, né? Então, de acordo com o IBGE, são 6 biomas no Brasil, tá? Então, em cima desses biomas são feitas as seguintes afirmações. Os campos sulinos são ecossistemas naturais com alta diversidade de espécies, vegetais e animais. Pertencem aos biomas do Pampa e Mata Atlântica e se estendem sobre porções do Uruguai e da Argentina. Até aí tudo bem. No bioma amazônico, dentro do seu domínio próprio, a floresta apresenta um enclave de formação não florestal, a chamada Campinarama. No bioma da Mata Atlântica, o enclave aparece nos campos de altitude. Tudo bem também. O que é Campinarama? Ou Campinarama, né? É uma área de campo. Então, o enclave, quer dizer, no entorno da floresta amazônica, lá dentro dela, lá um espaço ali que é campo. É isso daí. Caatinga, na língua tupi,
quer dizer Mata Branca. Isso, corresponde a cerca de 11% do território brasileiro, é caracterizada pelo volume anual de umidade abaixo de 700 milímetros e sua cobertura vegetal separa suas florestas tropicais do Brasil a noroeste, a floresta amazônica, a leste, a Mata Atlântica. A mata da Caatinga, né, chamada de Mata Branca, é de fato, né, esse bioma que tem esse tipo de correspondência. Ela está entre a floresta amazônica e a Mata Atlântica. Alguns autores até chamam de um espaço de transição entre as duas formações, né, florestais. Então, sim, né, letra E, 1, 2 e 3, tudo correto aí na questão 55. Então, sobre os climas do Brasil, né? Então, 56. Na região norte predomina o modelo equatorial. Sim. Marcado por 2 estações definidas. Não. Tá? Porque verões quentes e chuvosos, invernos igualmente quentes e secos. Não, é sempre chuvoso. Então, a letra A está errada. Letra B. Na região sul, o clima subtropical possui a maior amplitude térmica do país, sim. Com verões quentes e invernos frios, sim. Chuvas regulares e ausência de estação seca, sim. Então, letra B. Tá? Questão letra B na 56, tá? Para todos os efeitos, vamos dar uma olhadinha na letra C. Destaca-se no Nordeste o tropical semiárido, sim, que avança desde o litoral até o polígono das secas, sim, com chuvas irregulares e mal distribuídas, sim. Inverno marcadamente seco, não, né? E verão intensamente chuvoso, não é assim, né? Porque é irregularidade das massas permanente ao longo de todo o ano. Então, letra C está errada. Na região centro-oeste... Na região centro-oeste, o modelo tropical típico não possui estação seca. A presença da massa tropical atlântica não é a massa tropical atlântica, é a massa tropical continental. Está errado. Letra E. No litoral, o tropical de altitude avança sobre a Mata Atlântica, cujas temperaturas se mantêm elevadas durante o ano inteiro. Praticamente inexiste inverno e a umidade provoca chuvas intensas. O problema ali não é no litoral o tropical de altitude, aí é o tropical litorâneo. Então, letra E também fora da dinâmica. Então, 56, letra B, Brasil. Tá? Questão 57. Bacia hidrográfica do Paraná. São feitas as seguintes afirmações. Todos os rios dessa bacia são planálticos. Fator que favorece a navegação. Não, se o rio é planáltico, pessoal, o rio está com muita declividade. Então, não pode ser para navegação, tem que ser para potencial hidrelétrico. Tá? Então, a 1 está fora. Trata-se da bacia de maior potencial energético instalado do país. Seus rios banham estados da região centro-oeste, sudeste e sul. Procede. Furnas, Marimbondo, Ilha Solteira e Itaipu são exemplos de usinas hidrelétricas da bacia do Paraná. Verdadeiro também. Então, letra C, 2 e 3 corretas na questão 57. Tá? Sobre bacias, foi essa daí. Questão 58. Questão 58. Em 2006, a Embrapa elaborou o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, com o objetivo de classificar todos os solos existentes no Brasil, com base na avaliação de dados morfológicos, físicos, químicos e mineralógicos dos perfis identificados. A alternativa correta sobre os solos do Brasil. Letra A. Os áreas de solos ocupam cerca de 40% do território nacional, sendo solos desenvolvidos, ferruginosos, ácidos e férteis. Não, o solo que predomina é o latossolo. Então aí na letra B. Os latossolos ocupam cerca de 39% do território nacional, se caracterizam por serem ricos em argilominerais e hidróxidos de ferro e de alumínio. Esses são os solos que sofrem mais os processos de lixiviação e de laterização, né? Às vezes tem gente que pergunta assim, mas se esses solos sofrem lixiviação e laterização e eles estão na zona tropical do Brasil, por que no Brasil, onde mais, nessa parte centro-oeste e norte, onde mais se avança na agricultura e na pecuária? Aí a resposta é a seguinte, esse é o espaço do Brasil também que a expansão da fronteira agrícola permitiu ou permite que através de métodos de correção a gente possa recuperar os solos que perdem nutrientes. Então, os macronutrientes do solo que são removidos
A calagem, que é um método de recuperação do solo, pode colocar esse solo em condições de ser agricultável novamente. Então, cuidado, que não é uma contradição. Os solos latossolos, eles são solos pobres do ponto de vista da condição de fertilidade, mas são facilmente recuperáveis através do método de calagem para se tornarem solos agrícolas, tá? Ou agricultáveis. Então, letra B, Brasil, na 58. Ali na letra C, o solo de terra roxa predomina na região nordeste. Não, predomina na região sudeste e sul. D, o solo de Massapê é característico da zona da mata e resulta da decomposição do calcário, granito e basalto. Não, né? Resulta da decomposição do calcário, do basalto, mas granito não. É altamente ácido e favorece o cultivo do café. Não, favorece o cultivo da cana-de-açúcar. Os organossolos, abundantes na região norte do Brasil, ocupam cerca de 25% do território nacional. O norte do Brasil é latossolo também, assim como o centro-oeste. Então, letra E também não serve. Considerando a figura e os conceitos da geografia, é correto afirmar que o espaço geográfico a seguir retrata. Então, aqui nós temos uma figura, né, uma imagem. Essa imagem está mostrando para nós uma determinada condição, né? Que condição que ela está mostrando para a gente. Então, observando direto a figura, a gente vê o seguinte: primeiro, quais são os conceitos ali? Região. O que é região? É o espaço do planejamento. Meio. Meio é o ambiente como um todo. Paisagem é aquilo que se vê. Tá? Então, o que nós estamos enxergando ali? Né? É aquilo que se vê. Então, isso aqui é uma paisagem. Aquilo que se vê. Até onde a vista alcança. Tá? Dentro do conceito do professor Milton Santos. Território. Território é relação de poder. E meio e ambiente, letra B e letra E, estão dizendo a mesma coisa. É o mesmo conceito, conceito de meio ambiente. Então, letra C, Canadá, paisagem. Aqui nós temos um quadro mostrando o crescimento vegetativo do Brasil. Esse quadro está mostrando de 1940 a 2010. Dentro desses períodos ali, a gente está vendo natalidade, mortalidade e crescimento vegetativo. O que nós precisamos observar aqui nesse quadro? A natalidade, ela é expressa por 1000, que é o que está ali. A mortalidade é expressa por 1000, que é o que está ali. E o crescimento vegetativo ou crescimento natural, que é esse daqui, é a natalidade menos a mortalidade. Depois que tu faz a subtração, o que tu tem que fazer? Não esquecer de passar a vírgula uma casa para a esquerda, que daí ele fica em percentual, tá? O crescimento vegetativo é sempre dado de forma percentual. Então, o que nós estamos vendo aí nessa tabela, né? Estamos vendo na tabela a coluna, né, natalidade. Ela vem baixando no Brasil ao longo das décadas. E a mortalidade também vem baixando no Brasil ao longo das décadas. Entretanto, a mortalidade está caindo bem mais forte do que a natalidade no período. Então, nesse caso, o Brasil acompanha uma tendência internacional, uma tendência mundial, né? Das fases do crescimento vegetativo nesses termos ali. Tá? Então, sobre os dados apresentados, é correto afirmar que a taxa de crescimento vegetativo do Brasil decresceu continuamente, desde o início do período analisado até o censo atual. Aí a gente volta ali na tabela e observa 2,35, 2,90, decresceu continuamente, não, né? Ela deu uma subida e depois é que ela baixou. Ó, subiu, bateu no pico ali, ó, 2,90 e depois que ela passou a baixar de novo. Então a letra A não pode ser. A taxa de natalidade diminuiu em função da redução da mortalidade infantil. Não, né? Por que hoje nós temos, né, registro de menos filhos por mulher? Reduziu a fecundidade.
métodos contraceptivos, a opção da mulher em querer ter menos filhos, a percepção de custo para se ter filho. Então isso aí tudo tem influenciado na decisão de casais ou mesmo da própria mulher de dizer, olha, não vou ter tantos filhos quantos a minha avó, a minha bisavó já tiveram. Então, ou tem, né? Então, letra B está errada também. C. O período de maior registro de taxa de mortalidade coincide com o momento em que o Brasil apresentou seu melhor desempenho no IDH. O Brasil tem um desempenho no IDH bastante pífio, né? Bastante ruim para o potencial de país, né? O nosso IDH hoje é um IDH na posição 79, né? É um IDH que leva em conta, né, a expectativa de vida, o grau de instrução e a renda per capita. Então não leva em conta nem natalidade nem mortalidade disso aí. Então letra C não pode ser também. Em todo o período avaliado, o crescimento vegetativo brasileiro continua positivo. Sim. O que é crescimento vegetativo positivo? Quando a natalidade é maior do que a mortalidade. Tá? Diminuiu o crescimento vegetativo, é verdade, mas ele continua positivo, ou seja, continua nascendo mais gente do que morrendo. Então, letra D, Dinamarca, na questão 60. 61, sobre o aquífero Alter do Chão. É bem importante a gente lembrar que no Brasil nós temos 2 aquíferos que pesam bastante. Esse aqui é um deles, o Alter do Chão, e o outro é o aquífero Guarani. Então, a questão aqui versa sobre o aquífero Alter do Chão. E aí diz o seguinte, está localizado sobre os estados do Pará, Amapá e Amazonas. Abastece a totalidade de Santarém e quase a totalidade de Manaus. Então está lá no norte do Brasil o aquífero Alter do Chão. Dada a complexidade do manejo do aquífero, o governo brasileiro estuda a formação de um conjunto de regras internacionais. Não, né, gente? O adequado aqui é, sendo um aquífero somente brasileiro, ficar só por conta da responsabilidade do Brasil. A 2 está fora. Por enquanto, o aquífero tem servido apenas para pesquisa. Não, já se usa o aquífero do ponto de vista da potabilidade da água, mesmo lá no norte, né? E então não é somente para pesquisa. Até agora, nada dele é aproveitado no que diz respeito à sua potabilidade. Não é verdade. Então, apenas um correto. Letra A. 61, letra A. Tá. Questão 62. Professor, da tua aula, isso já falou com a sua aula? Era 5? A minha aula, eles mudaram lá, mexeram. Ah, tá, beleza. Já são 5, né? Já. Ó céus. Eu não passo o tempo olhando. Pá, ô meu. E não tem, eu não consigo lembrar. Cara, eu tô dando um pauzão danado aqui, meu. Cara. Que é difícil, meu. 2 minutos o cara lê a questão e dá a resposta. Leia o fragmento a seguir. O relatório Estado da População, Mas tu tem que explicar, saca? publicado no fim do ano passado pela ONU, aponta que a população lusa se reduziu em média 0,4% ao ano entre 2010 e 2016. Além disso, 21% dos moradores de Portugal já completaram 65 anos de idade, o que coloca o país europeu como um dos 4 mais envelhecidos do estudo. Assinale a alternativa correta. Tá? O caso lusitano coincide com outras nações europeias, como a Alemanha e a Itália, cujas populações envelhecem cada vez mais e a taxa de reposição é baixa. Esse aí é o grande problema da Europa, né, pessoal? Muita gente velha e pouca gente vindo de baixo. A ONU recomenda que a taxa de reposição seja de 2,1 filhos por mulher. Na Europa, essas taxas aí estão perto do 0,4, 0,2, né? E em alguns países a situação, como Portugal, Alemanha, Itália, Suíça, Dinamarca, é uma situação bem crítica, né? Onde logo em seguida já vai ter mais gente velha morrendo do que gente criança nascendo. Ou seja, logo em seguida o crescimento vegetativo em boa parte dos países europeus será negativo. Problemão mesmo. Então, 62, letra A. 63. A República Popular da China tem sido a maior responsável pelo aumento das relações com a Ásia, continente que se torna um dos maiores destinos para a produção agrícola e minerais da América Latina. Ao mesmo tempo, a China tem sido grande exportadora de produtos industriais que têm maior valor agregado e exigem maiores insumos de mão de obra e de capital.
A maioria das exportações que a China faz para a América Latina consiste. Os chineses lá atrás, eles estiveram mais vinculados à agroexportação, mas agora os chineses já estão mais espertinhos, a indústria deles subiu bastante, então letra C, maquinários eletrônicos e produtos manufaturados. É aí que os chineses têm apostado e investido um tanto mais. Letra C, Canadá, na 63. Questão 64. Questão 64. Sobre as relações entre indústria e comércio na América Latina, são feitas as seguintes afirmações. O comércio intrarregional é de forte caráter intraindustrial, tendo em vista que países da região exportam manufaturados para seus vizinhos. Intrarregional é dentro de uma mesma região. Intraindustrial, dentro de um mesmo segmento de indústria. 2. O comércio latino-americano tem forte viés regional. Mais da metade das firmas exportadoras da América Latina servem o mercado latino-americano. Quer dizer, aquilo que se produz acaba ficando em grande medida comercializado aqui mesmo, dentro da própria América Latina. O comércio interindustrial latino-americano é aquele que atua sobre o mesmo setor produtivo. Quer dizer, quando se produz dentro da mesma condição, se estabelece uma dinâmica de oportunizar aqueles que estão do lado de dentro do sistema melhores condições para circular os seus produtos. Lamentavelmente, né, o que a gente vê no nosso contexto latino-americano? A gente vê que o peso mesmo dessas coisas todas é transnacional. Então, a afirmação 3, ela acaba não procedendo. Letra C, 1 e 2 corretos. Então, 64, letra C. Leia o fragmento a seguir. Então, 65. Desde 2008, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de consumo de agrotóxicos. Enquanto nos últimos 10 anos o mercado mundial desse setor cresceu 93%, no Brasil esse crescimento foi de 190%, de acordo com dados divulgados pela Anvisa. Uma medida relacionada ao assunto do texto que pode aliar a preservação do meio ambiente à proteção da saúde humana é a... Então, o que a gente pode fazer para tentar, né, alinhar uma coisa com outra, né? Elevação do consumo de alimentos orgânicos que não levam nenhum tipo de agrotóxico. Esse seria o ideal, né? Claro que a gente sabe que trabalhar e produzir produtos orgânicos às vezes sai muito mais caro, sai um problemão, um desafio bastante grande ainda de crescimento, né, da produção orgânica e da circulação dos produtos orgânicos. Mas o mais adequado para isso seria exatamente isso, né? A gente consumir mais produtos ou alimentos, né, com base orgânica. Tá? Então, letra B, Brasil, 65, Brasil. Questão 66. Questão 66. Estou te mostrando um mapa. Então, nós estamos vendo aqui um mapinha. Ó, observe a figura a seguir e assinale a alternativa correta. Então, aí já tem umas linhas e elas estão dizendo que são isóbaras. Essa questão aí está praticamente uma barbadinha para nós, né? Isóbaras. Então, linhas que estão unindo pontos de quê? De mesma pressão atmosférica, né? Então, lembrar o que são isolinhas. Isolinhas são quando eles dão um mapa para nós e nesse mapa eles colocam linhas que unem lugares que têm uma mesma característica. Se for de pressão, então vai aparecer aqui, ó, 1020, né? 1000, 1005. Então, da mesma pressão, hectopascais, por exemplo, milibar. Isso é pressão atmosférica. Se for linhas de temperatura, então aqui vai aparecer em graus Celsius. Então, isotermas. Tá? Então, as linhas ISO são linhas que mostram lugares que têm uma mesma característica. Nesse caso, letra C, pressão atmosférica. Temperatura, isotermas. Umidade, isoígras.
Precipitação, isoietas. Batimetria, isóbatas. Tá? Então ali letra C, né? Então isóbaras. Cuidado com isóbatas e isóbaras. Então pressão isóbara. Tá? Questão 67. Na 67 temos um mapinha do Rio Grande do Sul. Tá? E alguns números ali em cima mostrando para nós, né, algumas porções do estado do Rio Grande do Sul. Tá? Em cima disso vem escrito: assinale a alternativa cujos números representam respectivamente posições do estado onde predominam basalto, carvão e granito. Basalto, carvão e granito. Então tem que olhar o mapa. Essa parte norte aqui, mais cinzinha aqui, é basalto. Essa parte mais branquinha aqui é carvão. E essa parte mais escurinha é granito. Então nós temos que achar uma alternativa que mostre isso aí pra gente. Tá? Então, nas alternativas, a letra A, se não me engano é a letra A. Isso. 4, 10 e 9. Então, letra A está mostrando para nós, né, uma zona de basalto, uma zona de carvão e uma zona de rochas graníticas. Então, letra A na 67. Questão 68. Questão 68. Situado no Caribe Ocidental, o país corresponde a 1/3 da ilha de Hispaniola, entre o Mar do Caribe e o Oceano Atlântico, a oeste da República Dominicana. Bom, se é a oeste da República Dominicana, a esquerda é uma ilha, então deve ser o Haiti aí, não é. O terreno acidentado e montanhoso acaba tendo uma forte concentração demográfica em suas poucas cidades, principalmente a capital. Ali tem uns pontilhados. Todavia, cabe perceber que de uma população de quase 10 milhões, cuja idade média é de 22 anos, somente 52% é urbano, indicando assim um país agrário com cidades de alta densidade urbana. Com um PIB de 13 bilhões em 2012, acaba localizando-se entre os países de menor renda per capita. Bom, um dos menores renda per capita na América e um dos mais pobres do mundo, né? Então, letra B, Porto Príncipe e Haiti, né? Porto Príncipe é a capital do Haiti, tá? Então, letra B, Brasil na 68. Em 2011, questão 69, em 2011 foi criada a Aliança do Pacífico, cujo objetivo declarado é o de constituir uma plataforma de integração comercial. Entre os países latino-americanos que iniciaram a composição do bloco estão... O que vem acontecendo, né? Os Estados Unidos propuseram uma aliança com os países aqui da América do Sul para fortalecer os laços americanos e diminuir um tanto da presença chinesa que já está por aqui, né, principalmente com a questão da APEC. Então, trazer países para o lado americano, né, são aqueles países que simpatizam um pouco mais com os Estados Unidos. Dentre as alternativas que nós temos, o Chile, o Peru e o México, esses 3 países estão na linha de frente dessa proposta da chamada Aliança do Pacífico. Então, letra D, Dinamarca, na 69. 70. A expansão desenfreada de crédito imobiliário, tomadores estadunidenses de alto risco, pode ser considerada como uma das principais razões da crise que se iniciou em 2008 nos Estados Unidos e depois se espalhou pelo mundo, ainda que o Brasil não tenha sido imediatamente afetado. Durante o período de 2003 a 2008, o governo brasileiro defendeu uma política de ajuste fiscal. Assinale uma medida de corte de gastos e uma de aumento de receitas. Então, o que se cortou de gasto e o que se fez de aumento de receita adotados pelo governo brasileiro? Então, letra A. Medida de corte de gastos, congelamento de verba para o programa Minha Casa Minha Vida,
aumento de imposto sobre o lucro dos bancos. Tá? Então, o desafio de corte de gastos significa redução de custos, né? Então, o governo adota uma perspectiva de controle daquilo que gasta. Essa era a ideia. Tá? Então, letra A na questão 70. 71. Questão 71. Na questão 71, podemos observar a seguinte situação. Chegando ali. A relação da humanidade com o meio ambiente, desde o princípio da existência humana, foi pautada pela transformação da natureza e utilização de seus recursos, em prol de maior qualidade de vida e segurança. Quase sempre sem a devida preocupação com sua esgotabilidade. Entretanto, a percepção de que nossas modificações no ambiente poderiam causar danos irreversíveis, inclusive pondo em risco a continuidade da vida na Terra, é muito recente. Então, na 71, ele está pedindo para nós sobre a temática ambiental. Na temática ambiental, pesa a letra C. O foco das discussões ambientais deve ser a gestão responsável de recursos e a transferência de tecnologias como meios de acelerar o desenvolvimento sustentável e a mitigação da pobreza. Uma das coisas que é forte aqui é pensar o seguinte: olha, nós estamos diante de uma lógica que é a lógica do sistema capitalista de produção. Então esse sistema não tem como resolver problemas, esses problemas ambientais. À medida que a população aumenta, que as necessidades de consumo aumentam, então o tema ambiental vai ser sempre um tema na agenda. Então o que se pode fazer? O que se pode fazer é mitigar, é tentar diminuir, tentar minimizar os impactos sobre os estragos da natureza. Então, letra C, né, na questão 71. Tá? Questão 72. Então, observe o mapa a seguir, na 72, né? Esse é o mapinha do Rio Grande do Sul, tá? Com Porto Alegre aí na capital. Olha ali, Porto Alegre, Bagé, Candiota, né? E aí pedindo uma área em destaque. E em cima disso aí, então, são feitas, né, as seguintes afirmações, né? O modelo energético típico da área do Rio Grande do Sul, cujas cidades estão representadas no mapa, se trata... Então, ali no mapa, né, a gente tem Candiota e tem Bagé. Ora, Candiota e Bagé está vinculada a quê, né? Então é essa questão que se coloca ali em relação a contexto de uma área de depressão e uma área, né, onde é forte a produção de carvão, né? Então, letra D, Dinamarca, carvão na 72. 73. Cara, eu vou ter que dar uma parada e diminuir aqui, eu acho, agora, né? Deixa eu ver. Ah, eu não sei resolver isso. Aí, pode botar menos. Oi? Vou botar menos, botar 150. 150? Aí, tá ótimo. Tá bem? Ah, Tá bem. não, pra mim tá tudo bem também. Então tá. 73. A expansão das fronteiras agrícolas, iniciada em meados do século XX com o processo de substituição de importações, possibilitou a maior interiorização do país. Nesse sentido, medidas estatais foram adotadas para agilizar o processo de ocupação do território brasileiro.
coube à fronteira desempenhar as seguintes funções. Então vejam só, ele está pedindo para nós assim, a expansão das fronteiras agrícolas. Foi um projeto do governo, né, nos anos 70, principalmente para ampliar a área de produção de agricultura, produção de pecuária e ao mesmo tempo de ocupação, de interiorização do país. Então isso aí teve uma medida econômica, teve medida social, teve medida governamental, portanto política. E aí o que está pedindo para nós? Afirmação 1. Tá? Social, para as regiões de fronteira seria enviada parte de grande fluxo migratório das grandes cidades. 2. Política, serviria como válvula de escape para os conflitos em torno da posse da terra, principalmente na região nordeste do país. Seria uma forma de diminuir a pressão, né, na questão de conflito do campo. Tá? 3. Econômica, na região fronteira seriam produzidos alimentos a baixo custo, a partir de uma produção extensiva, os quais abasteceriam o mercado interno e as indústrias. Pelo menos do ponto de vista teórico, tudo isso aqui se encaixa, né? Então, 1, 2 e 3 seriam as alternativas, ou a afirmação correta, então a alternativa correta ali para ficar tudo direitinho. Do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, né? Pensando um pouquinho mais do ponto de vista governamental na época também, né, que era muito importante para a gente dar uma despressurizada, né, nas questões de conflito do campo. Principalmente porque naquele momento estava se começando a surgir as tais das ligas camponesas, né? Um processo de movimento dos trabalhadores rurais, começando a fazer os primeiros protestos e tal, e aquilo ali tudo estava incomodando o governo. Havia também um grande medo de que naquele momento essas pressões do campo se transformassem também em problemas com o comunismo na época, né? Então essa preocupação sempre passou assim pela cabeça de grande parte dos militares que comandavam o país na época. 74. Uma das características mais marcantes do mundo globalizado é a formação de blocos econômicos. Em princípio, trata-se de um reordenamento da economia global que procura manter ordem e diretrizes da economia mundial sob o controle das mesmas potências que nos últimos 500 anos a têm controlado, acarretando na forma de blocos que mantêm áreas de interesse dividindo o mundo em blocos principais, NAFTA, União Europeia e APEC, e blocos ou economias secundárias, Mercosul, Pacto Andino, MCCA, entre outros. Assinale a alternativa correta sobre o assunto. Bom, o nosso autor aqui está tratando de uma questão que pega a globalização dentro de um enfoque até histórico, né? Trazendo os caras que desde há 500 anos até agora vêm praticamente mandando no mundo, né? Então, assinale a alternativa correta sobre o assunto. Sobre os blocos econômicos. Letra D. União aduaneira é quando o bloco propõe uma tarifa externa comum. Nesse caso aqui, as alternativas, eles estão pedindo para nós que a gente reconheça tecnicamente qual é cada passo de um bloco econômico. Então, primeiro, letra A, vamos dar uma olhada na letra A. Uma zona de livre comércio propõe a livre circulação de bens, produtos, pessoas e serviços. Não, propõe uma livre circulação de bens. Tá? Uma livre circulação de bens, livre comércio, só o comércio. Uma união aduaneira propõe somente eliminação de tarifas dentro do próprio bloco. Não, além da eliminação de tarifas, propõe também a chamada TEC, tarifa externa comum. Então, para fora do bloco também. C. Mercado comum é a fase posterior à zona de livre comércio, quando o bloco propõe a utilização de uma moeda única. Não, moeda única lá é a quarta fase, já quando nós temos lá uma união econômica, né? Então, não nesses termos. E aí, então, a letra D. União aduaneira é quando o bloco propõe uma tarifa externa comum. Às vezes pode aparecer também nas provas em geral como TEC, só a sigla. Então, tarifa externa comum. E zona de livre comércio é quando a eliminação de tarifas combina com a livre circulação de pessoas e o exercício do parlamento em comum. Parlamento comum é quase a última etapa, é a união política e militar, quando um bloco atingiu assim o seu ponto máximo, que era o caso da Europa, né? Embora aí hoje estejamos vendo a Europa dentro de uma situação que requer aí cuidados em relação ao que vai ser futuramente, né, aquele bloco. Mas ainda assim é o bloco econômico que chegou mais longe até agora. 75. Observe o quadro a seguir.
Então nós temos um quadro aqui mostrando a evolução da população urbana no Brasil. Coluna, população urbana em milhões, população urbana em percentual, em relação ao dado anterior, e crescimento relativo ao dado anterior. Então aqui está pedindo para nós, para a gente dar uma olhada na tabela, né, e reconhecer o que está na tabela como adequado. E aí ele diz para nós assim: considere as afirmações seguintes a respeito do quadro. Letra A, afirmação 1. O crescimento relativo, quando comparado ao dado anterior, mostrou-se sempre positivo e maior em todo o período analisado. Então o cara volta ali, né? Crescimento relativo. Tá? Então olha ali na coluna crescimento relativo. Olha só o que está acontecendo. Ele vem decrescendo, 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 decrescendo. E aí o que a afirmação está dizendo? Quando comparado ao dado anterior, mostrou-se sempre positivo e maior. Não, a 1 não serve. Tá? Ao longo do período analisado, o crescimento da população urbana mostrou-se constante. Então, população urbana. Ó, cresceu, 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 foi sempre crescendo. A 2, a afirmação 2 faz sentido. Tá? Afirmação 2 faz sentido. O crescimento da população urbana resulta fundamentalmente do êxodo urbano. Se fosse resultar de alguma situação de êxodo, seria de êxodo rural, não de êxodo urbano. Então, a 3 está errada. Então, letra B, somente a 2, ou apenas a 2 está correta. Letra B na 75. Espero que vocês tenham aproveitado, né? Qualquer dúvida, qualquer situação, nós estamos por aí ainda, é só comunicar com a gente e nós respondemos tudo que tiver ainda em andamento. Um grande abraço para todos, até breve, até uma outra oportunidade.